Bem-vindos a mais um vídeo e hoje o vídeo vai ser para falar sobre sinais ocultos do estresse. Então, às vezes você está passando por algumas desregulações, está desconfiado que pode ser estresse, mas ainda não tem certeza. Então, nesse vídeo eu vou te contar 3 sinais ocultos que vão te ajudar a entender o que você está passando nesse momento. Mas antes de começar, já se inscreve aqui nesse canal. O like você pode dar depois que você assistir o vídeo, se você gostar, se tiver te ajudado. Então você compartilha também com alguém que possa estar passando por alguma situação dessas e ainda não sabe que o problema é só o estresse. O estresse, sim, estresse é muita coisa, né? Então, o primeiro sinal oculto que você está estressado é a desregulação no seu sono. É um sono ruim, aquela pessoa que dorme e demora a dormir, ou às vezes que acorda durante a noite. Tudo isso é um sinal de que você pode estar estressado. E por que isso acontece? O estresse, ele nada mais é do que o excesso do nosso hormônio, que se chama cortisol. É um hormônio que quando a gente está em situação de estresse, ele fica em nível muito elevado, mas quando a gente está com ele reguladinho, funcionando nos horários certos, é ele que ajuda a gente a se manter em pé, né? É ele que vai ajudar a gente a acordar, a ficar ativo. Por quê? O cortisol, ele age da seguinte forma, ele é mais ou menos contrário à insulina. A insulina é um hormônio que vai tirar a glicose do seu sangue e colocar ela lá no estoquezinho dela. Já o cortisol, ele retira essa glicose e coloca ela no sangue para você conseguir ter energia para fazer as coisas. Então, ele é um hormônio da ativação, ele vai ativar essa energia em você simplesmente porque ele tira a glicose e coloca ali no seu sangue. Então, se ele é um hormônio que vai te deixar ativo, existe um hormônio contrário a ele também, que é a melatonina. Melatonina é o nosso hormônio conhecido como hormônio do sono. E os dois não coexistem em quantidades altas ao mesmo tempo. Então, se você tem cortisol alto, você não vai ter melatonina alta na hora de dormir. E isso acontece quando a pessoa está em momentos de estresse. Por isso que é muito comum, às vezes, a pessoa estar estressada e ter problemas com sono. Então, o que acontece? De manhã a gente tem muito cortisol, lá pelas 6 horas ele começa a aumentar bastante, e no meio da tarde ele vai começando a diminuir e a melatonina vai aumentando. Então, se o cortisol não abaixa, a melatonina não vai ser produzida. Por isso que existe uma desregulação no sono quando a pessoa está nessa situação. E um outro sintoma oculto é a pessoa ter muita vontade de comer doce e carboidrato, principalmente no período da tarde, que é onde normalmente o cortisol já está abaixando. Por que isso acontece? Lembra que eu falei que o cortisol ele coloca a glicose no seu sangue para você ter energia para fazer as coisas? Ok. Isso faz a gente gastar glicose demais. Se a gente gasta glicose demais, a gente fica sem o estoque. E a fonte rápida que a gente tem de glicose para o nosso organismo são os doces e carboidratos. Então, por isso que existe essa vontade específica de comer doce e carboidrato para ter essa reposição da glicose que o cortisol retirou para então fazer a função dele, né? Quer deixar a gente estressado. Não, o cortisol ele é muito útil, tá? Como eu disse no início do vídeo. Ele é muito útil, o problema é a desregulação, é o excesso dele no organismo. E o terceiro sintominha de um estresse que a gente nem sempre percebe que é o estresse é a desregulação no apetite. Então, a falta de apetite ou a má digestão. Lembrando que isso não é para todas as pessoas. Tem pessoas que são mais sensíveis a isso e tem pessoas que, ao contrário disso, elas começam a comer demais. Mas aí já é um assunto para outro vídeo, porque senão isso vai ficar muito longo. Então, por que acontece essa desregulação no apetite? Nós temos algumas enzimas que são digestivas, enzimas que inibem o apetite e enzimas que dão mais apetite. O cortisol, ele é um hormônio que ele é capaz de sensibilizar essas enzimas. Então, a pessoa que está estressada e não consegue comer é porque ela é muito sensível à ação do cortisol que age na enzima que inibe o apetite. Então, a pessoa não sente fome. E o problema dela não sentir fome é que o organismo dela não está preparado para digerir. Então, o ato da gente sentir fome, sentir o estômago roncando e tudo, nada mais é do que o nosso corpo
falando assim, ó, a digestão já tá prontinha aqui, já tá tudo preparado, só falta trazer o alimento. Aí começa a roncar a barriga e tudo. Isso aí é o nosso corpo já preparado para digerir. Agora, se a pessoa não sente isso, é porque o corpo dela não se preparou para digerir. E provavelmente é por causa disso. O excesso de cortisol fez com que a enzima que mostra para você que você tá com fome, né? Que você precisa comer, ela é sensibilizada e acaba que a gente não sente esses efeitos dela. Então, como que acontece? A pessoa não sente fome, ela come do mesmo jeito, o corpo não estava preparado para digerir, aí vem a má digestão. E a má digestão, nesse caso, ela é extremamente grave, porque se você come uma coisa, seu organismo não consegue digerir, aquilo vai para o intestino sem digestão. E isso vai provocar uma disbiose, que é o quê? A gente tem a colonização natural das bactérias ali no intestino, que é a nossa microbiota intestinal. E se ela for desregulada, várias funções ali do intestino começam a ser desreguladas também. Isso também é assunto para outro vídeo. A gente fala de desregulação da microbiota relacionada à saúde mental. Anota aí que vai ter vídeo sobre isso. Se acontece essa desregulação, várias outras coisas vão acontecendo. E uma delas está relacionada com a saúde mental também. O estresse tem tudo a ver com a saúde mental. Porque 95% das nossas serotoninas, que é o nosso neurotransmissor do bem-estar, eles são produzidos na região do intestino. Então, se a gente tem uma desregulação ali das bactérias, a gente tem uma desregulação na produção desse neurotransmissor também, o que vai provocar ainda mais desregulação lá no nosso sistema nervoso, na nossa saúde mental, e isso vai trazer mais estresse, porque o estresse ele é algo bioquímico mesmo, é algo no seu organismo que está desregulado, e a gente consegue trabalhar isso com hábitos, consegue trabalhar isso com óleos essenciais. Tem gente que precisa de um pouquinho mais disso, mas na hora que a gente percebe que é estresse, às vezes dá para entrar com alguma ação antes de precisar de um medicamento. E uma das coisas que... Isso é um bônus, hein? Eu não tinha pensado em falar isso, não. Então, os óleos essenciais, eles vão agir ali na redução desse cortisol, na regulação, né? Não que vai deixar a pessoa sem cortisol, porque isso aí também não faria o menor sentido. Então, um óleo essencial, assim, que é coringa para isso aí, que eu sempre recomendo nas sessões, é a lavanda. Pode ser a lavanda pura, pode ser a lavanda com uma sálvia, por exemplo, que são 2 óleos essenciais que eles agem bastante nessa questão do cortisol. Eles trabalham também em outras coisas, mas a questão do cortisol é bem interessante, porque a pessoa consegue dormir melhor, aí ela já começa a regular o cortisol a partir do sono. Se a pessoa não tá conseguindo dormir bem, já é, assim, já é ladeira abaixo, porque estresse atrapalha dormir. Não dormir direito provoca estresse. Então, vira uma bola de neve isso aí. Então, se você está assistindo esse vídeo, você se identificou com esses sintomas, que nem sempre são explícitos, a dica que eu te dou é, usa lavanda francesa antes de dormir. Como que você vai usar? Usa por inalação. Coloca a gotinha e inala. Tô falando pra você pingar na mão, mas não é qualquer óleo que você pode fazer isso, tá? A lavanda é um dos que não tem problema você fazer dessa forma, tudo bem? Então, se esse vídeo fez sentido pra você, agora sim você deixa o seu like, compartilha com o seu amigo que você acha que tá estressado. Não precisa ser aquele nervosinho não, tá? Porque senão ele vai achar que você tá mandando uma indireta pra ele, que ele tá nervoso, não é isso não. Aquele amigo seu que fala que tem dificuldade para dormir, que às vezes não sente fome, que come, fica empazinado, pode ser esse o seu amigo que tá estressado e tá precisando desse vídeo hoje. Até o próximo vídeo, deixa aqui embaixo sugestões que você tem para próximos vídeos, alguns aqui, na hora que eu fui fazendo esse aqui, eu já tive várias ideias, mas eu quero a sua sugestão também, eu quero ouvir o que você tem a dizer, para eu trazer conteúdos que façam sentido aqui para você, tá bom? Até mais!